vai fazer. Só um minutinho, tá, gente? Eu já comecei. Quero dar aqui a boa noite mais uma vez a todos. A gente está só preparando o início da live no Facebook. É impressionante como esse negócio nunca é igual, uma semana nunca foi igual a outra, gente, mas vamos lá. Agora vai, já está lá no Facebook, boa noite a todos, os nossos amigos também que estão acompanhando pelo Face, boa noite a todos que estão aqui. Mais uma reunião do Centro Espírita Allan Kardec de Santos, reunindo os amigos, reunindo essa turma maravilhosa, que desde abril aqui, às quartas-feiras, estão aí nos abraçando e compartilhando ideias, compartilhando ideal. Hoje, como toda quarta-feira a gente vem apresentando alguma coisa artística na abertura, né, hoje não seria diferente. Então, o que eu resolvi trazer para vocês? Aqui no nosso grupo, nós temos vários artistas, e aí hoje eu resolvi trazer o coral, tá bom? Que coral? O coral está cheio de integrantes do nosso coral aí, o Coral Integração. Às vezes vocês nem todos têm oportunidade de ouvir, e eu peguei, então, de uma apresentação do ano passado, que o Coral Integração fez 25 anos, e eu pensei em uma das músicas que a gente acha que ficou mais bonita, tá? A música tem uma mensagem que fala da questão do social, né? E é bem bonita, e vou deixar como surpresa aí para vocês. Então, vamos lá, Rita, vamos compartilhar essa abertura. Lindo. Isso aí. Muito lindo. Coral Integração. Bom, né? Temos aí a Cirleia, a Adleia, quem mais que é integrante? A Lucinéia, que está aqui, a Vilma. Todas estão aí, são nossas integrantes do Coral Integração, tá bom?
Ficou aí o Essa berimbau. vez foi uma apresentação só do coral, né, Sandra? Durou 1h30, 2 horas. Essa daí, Um repertório maravilhoso, foi demais essa apresentação. o berimbau foi uma delas, eu tirei daquela apresentação mesmo. Depois eu passo outras para vocês. Gostaram? Maravilhoso. Então, faz assim. Então tá bom, gente. Márcia, para você fazer a apresentação. Vamos lá. Cadê a Alcione? Estou aqui. A Alcione é uma médica, né? Mora em São Paulo, é obstetra, ginecologista. Você nasceu em São Paulo, Alcione? Assim, sou paulista, então, adoro minha terra. Paulistana mesmo, né? Paulistana mesmo. Além de médico obstetra e ginecologista, a Alcione é terapeuta e educadora sexual também, né? E membros dos grupos espíritas que a gente admira muito, né? Alcione, em São Paulo, é membro do Grupo Espírita Livre Pensador, né? É membro do CPDOC, que é o Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, assessora especial da presidência da CEPA Brasil e secretária adjunta da CEPA e conselheira da Fundação Porta Aberta, né? Que é uma ONG, né, Mauro? É uma fundação mesmo. É uma fundação, a Fundação Vanzolini, né? Que Porta de São Aberta. Paulo. Fundação Porta Aberta. Está escrito. O que é a Fundação Vanzolini? Está escrito ali. É uma parceira. Tá. Então tá bom. Alcione, a gente te recebe com o maior carinho. Muita gente que está aqui já te conhece, até os mais recentes no SEAC, por conta do grupo de estudos do Leon Denis, da gente, né? Coordenado pelo... Estou adorando, é uma delícia, né? A gente está junto. É uma delícia, também adoro. Então, a gente está te esperando com muito carinho, né? E está doido para aprender o que você vai trazer para a gente, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Tá ótimo, gente. Então, vamos lá. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Como eu disse, espero que vocês gostem. Então, eu vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Só queria que ficasse grande. Mas tá bom assim. Tá bom para você? Não, você tem que pôr em apresentação, lá em cima, apresentação de slides. Ou aqui embaixo. Aí, agora foi. Eu tinha colocado, mas não. Bom, então, gente, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre o PNEI. PNEI é uma possibilidade de entender o corpo humano. Então, o que é isso? PNEI são alguns sistemas do corpo humano. Sistemas, a gente chama quando são uma reunião de vários órgãos. A gente tem vários sistemas, tem o digestivo, o respiratório, mas o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o PNEI, que são os seguintes sistemas: psíquico, neurológico, endocrinológico e imunológico. Muito bom. Eu sempre falo também, a gente tem que fazer um esforço, porque a gente não tem esse costume, mas a gente tem que sempre ver o ser humano de uma forma equilibrada, buscando a saúde física, a saúde psicológica, a saúde sociocultural e a saúde espiritual. Então, por exemplo, agora que nós estamos numa pandemia, não adianta falar que é só o coronavírus. Não é só isso. Existe o corona afeta a saúde física, mas é uma situação que você não pode avaliar sozinho. Sozinha. Sempre a gente tem que pensar na parte psicológica, sociocultural e espiritual. Bom, como é que isso funciona? Aqui tem a nossa psique. O que eu quero dizer com isso? Todas as nossas emoções,
os nossos, vão formando, né, os nossos valores, vão formando a nossa personalidade, e com isso, quando a gente recebe alguma emoção, nosso cérebro responde como um todo. O cérebro, aqui, né, a maior parte, e aqui a medula espinhal, que são todos os nervos. Junto com isso, também as células, os glóbulos brancos, principalmente, que são o nosso sistema imunológico, e o nosso sistema endócrino. O sistema endócrino são aqueles que produzem hormônios. Aqui tem os hormônios são fabricados no que a gente chama de glândulas. Várias glândulas são o sistema endócrino. Aqui é o rim, e em cima do rim tem o que a gente chama porque está acima, né? Suprarrenal. Então, é uma glândula muito importante, que chama suprarrenal, também adrenal, que eu quero falar especificamente dela. Bom, no cérebro, a gente tem essa vista superior, então aqui é a parte frontal, e essa vista lateral. Então, aqui a parte frontal, e aqui vai descer a medula espinhal. Então, gente, se eu fizer um corte longitudinal, aqui, ó, vocês imaginem, nós vamos ter essa outra foto aqui, tá? Então, aqui a parte superior, né, do encéfalo. Aqui, essa estrutura, a gente chama de corpo caloso. Essa estrutura, ela faz toda a ligação do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. Tudo que acontece no hemisfério esquerdo passa pelo corpo caloso e vai influenciar o corpo do lado direito. Então, se, por exemplo, uma pessoa teve um AVC do lado esquerdo, no cérebro, quem vai paralisar é a parte direita do corpo. Então, a pessoa tem um problema na mão, na perna, enfim, na face. É sempre o inverso de onde está a lesão por conta do corpo caloso. Embaixo dele tem outro sistema que a gente chama de sistema límbico, que é o responsável pela emoção. Então, se vocês quiserem pegar na mão, pegarem o dedão, dobrar na mão, dobrarem em cima dele, dobrar aqui. O dedão é o sistema límbico. Aqui, essa parte cerebral. Aqui, é essa estrutura aqui, que é o tronco. E depois, para baixo, vem a medula espinhal. O sistema límbico é sempre ligado à parte de emoção. Ele é muito importante, muito importante. Aqui atrás, isso tudo é a parte neurológica. Aqui atrás tem uma glândula, então glândula já estamos falando do sistema endócrino. Essa glândula, aqui, ó, ela se chama glândula pineal, ou epífise. Ela é muito conhecida porque desde o filósofo Descartes já falava que a glândula pineal era a união da alma com o corpo. Então, muito espiritualistas, pessoal que trabalha com chakras, os espíritas ligam isso, a glândula pineal à mediunidade. Muitos trabalhos têm feito nesse caminho para falar da glândula pineal. E aqui na frente, uma glândula muito importante que chama hipófise ou pituitária. Produz muitos hormônios. Em cima dela, esse amarelinho aqui, só para vocês saberem, é hipotálamo. Enfim, esse então é a parte cerebral e vocês já estão vendo que anatomicamente fica muito próximo glândulas que são bastante importantes. Num outro corte agora. Aqui, ó, a calota craniana, né, que é o osso, aqui a hipófise e aqui o hipotálamo. Percebam que aqui, ó, é uma célula nervosa, um neurônio que todo mundo conhece, a gente bate o olho e já sabe o que é. Então, um conjunto de neurônios são responsáveis pela conexão. Eu quero falar mais uma coisa, voltando aqui. Quando eu falei, né, que
aqui a parte do cérebro, ele funciona com aquele neurônio, né, que vocês são milhares, bilhões de neurônios aqui. Como é que funciona o cérebro? Por circuitos. Então, há um estímulo e aquele circuito passa pelos outros e assim vai estimulando esse cérebro. Eu vou mostrar depois com mais detalhes para vocês como é que é isso. Bom, então aqui, a nossa hipófise. Esse vermelhinho e azul são os desenhos da parte de vascularização. O vermelho é a parte arterial e o azul, que então leva oxigênio, nutrientes para o corpo inteiro, e o azul são as veias, que são com gás carbônico e outras substâncias. Então, aqui, como eu falei para você, a hipófise, para vocês, né? A hipófise, ela vai estimular várias glândulas. Tem essa aqui que é muito conhecida de vocês, que é a tireoide, e aqui a suprarrenal, que vocês já estão craque de mostrar, parece um chapeuzinho, ela é um chapeuzinho em cima do rim, a nossa suprarrenal. E várias outras, a mama, ovário, enfim. As glândulas, elas sempre trabalham em ciclos, sempre. Então, o hipotálamo manda hormônio para a hipófise, que manda hormônio para a tireoide manda para a hipófise, que manda para o hipotálamo. Sempre, sempre em feedback, num sistema cíclico. E aqui também, então, a suprarrenal. Então, se diminui um hormônio aqui, aumenta o outro lá. E assim funciona normalmente. Quando está equilibrado, excelente. Quando a gente tem algum problema, desequilibra e aí precisa dar medicações, precisa alguns tipos de tratamento. Então, para retomar, né? Nesse slide está assim, gatilho da raiva. Mas aqui, gente, poderia ser qualquer coisa. Pode ser o medo, pode ser a alegria, pode ser a frustração. Qualquer emoção vai ser um gatilho para que o nosso cérebro funcione. Aqui vocês estão vendo a amígdala, é o mesmo nome da amígdala que a gente tem, mas aqui é a parte do sistema límbico. Então, sistema límbico vai estimular todo o cérebro, vai descer os impulsos, né, pela medula espinhal e vai também estimular hipotálamo, hipófise, suprarrenal e a suprarrenal, ela produz os hormônios ligados ao estresse. E o estresse é uma coisa que a gente tem normalmente no corpo. Pode ser um estresse de algum trabalho, pode ser um estresse do próprio corpo. São hormônios que estão sempre ligados a esse estresse saudável, bacana. O problema é quando fica crônico, a gente tem estresse direto, e aí começa a ter esse hormônio demais e começa a influenciar demais, desestabilizando o corpo. Muito bom. Então, aqui, de novo, né? O rim, suprarrenal, a suprarrenal também em corte longitudinal. Um dos hormônios que a suprarrenal produz chama cortisol. Vocês conhecem o cortisol com o nome de cortisona, hidrocortisona, ele é muito conhecido. Também muito usado como remédio. Então, o cortisol é um hormônio e ele produz muitas coisas. Então, vamos supor que a gente está jogando futebol, tá? Corinthians e Santos. Nós somos lá, eu sou da turma do Corinthians, vocês da turma do Santos, estamos jogando, muito bom. Então, o que acontece? É uma grande liberação de cortisol. Aqui o nosso neurônio, ó, bonitinho, cortisol, o que ele faz? Ele diminui a sensibilidade da dor. Então, muitas vezes, quando você está jogando num esporte, né, a pessoa normalmente fala assim, eu estava com sangue quente, eu nem senti a pancada, eu nem senti o que aconteceu. Por quê? Porque tinha bastante cortisol e diminuiu a sensibilidade da dor. É por isso que ele, como remédio, é usado como um analgésico potente, porque diminui bastante a dor. Ele também faz com que aumente a pressão arterial, também dentro de um equilíbrio. E aí, batimento cardíaco mais
rápido, respira mais rápido, não percam que todo o corpo está funcionando ao mesmo tempo, tá? Esse aumento de pressão é bastante tolerado no corpo em geral. Ele aumenta a memória e a atenção. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei no jogo, você sabe onde estão os outros jogadores, você lembra que o outro vem vindo atrás para fazer o passe. Então, há um aumento na memória. Tem também um aumento no açúcar do sangue, né, que é a glicemia. Principalmente que vai para os músculos, que dá muita energia. Por isso que quando a gente acaba de fazer exercício, a gente tem bastante fome, porque gasta toda a glicemia, né? E aqui também é importante, suprime ou diminui muito o sistema imunitário. O sistema imunitário é a nossa defesa. Então, no começo é bom, porque está tudo funcionando, isso é uma forma fisiológica, né, do próprio corpo reagir. Mas, às vezes, quando a pessoa tem muita inflamação, tem uma doença importante, a gente dá a cortisona para diminuir essa inflamação, e ele também é um anti-inflamatório importante. Mas tudo isso acontece por conta de um estresse, que pode ser um estresse gostoso, por exemplo, do jogo, como eu dei exemplo, mas, sem ser redundante, um exemplo, mas o grande problema é quando isso se perpetua. Então, ó, gente, aqui, como eu falei, né, qualquer estímulo, então os nossos princípios, os nossos valores, as nossas crenças. Aqui, por exemplo, se quando eu penso em azul, uma cor que eu gosto, eu logo penso coisas boas, o mar, o céu. Agora, tem gente que o azul só lembra coisas ruins. Por quê? Porque nós somos diferentes, cada um tem a sua singularidade. E isso são os circuitos cerebrais para aquela pessoa que funciona daquela forma. Isso tem muito a ver também com a memória, que a gente vai falar depois. Mas esses estímulos estimulam a parte cerebral, que são as nossas emoções, vai lá, né, para o sistema límbico, que eu falei para vocês, e elas podem ser positivas ou negativas. Então, a raiva, a ansiedade, a tristeza, isso a gente tem normalmente. O problema é quando ele aumenta muito, quando fica muito ruim. Então, é esse o caminho de aquele vida, azar, ter muita doença. Mas vejam, não é um caminho linear, direto, porque às vezes as doenças psicológicas, elas têm muito preconceito, como se a pessoa fosse, ela é mole, ou ela é fraca. Não é assim. Vejam aqui do lado, né, são vários hormônios funcionando ao mesmo tempo. Eu só falei de um, né, que é aqui o corticosterona, que é aqui a suprarrenal, mas tem todos esses funcionando de forma cíclica e que atrapalham o corpo humano e que levam à doença mesmo. E as positivas, a pessoa, desde que equilibrada também, né, com otimismo, bom humor, tentando achar sempre soluções, realmente estimula a saúde. Então, para mostrar para vocês como essa parte já psicológica, neurológica, endocrinológica e a imunidade, né, a nossa defesa, trabalham juntas. Isso porque eu só estou falando desses órgãos, né, porque a gente tem que imaginar que todos os outros estão funcionando ao mesmo tempo. Bom, de sistema endócrino, é isso. Respirem fundo, dá uma esticada, se acerte na cadeira e vamos passar para frente, vamos para o neurológico. Neurológico. Então, o neurológico, vocês já sabem, já mostrei para vocês, o cérebro, medula espinhal, que faz parte do sistema nervoso central. Mas tem também o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Então, aqui, gente, vocês imaginem como se fossem raízes de árvore, né? Tem um nervo grande, depois vai se ramificando, que essas ramificações se ramificam mais ainda. Então, aquilo se espalha no corpo inteirinho, uma malha gigantesca das terminações nervosas e dos nossos nervos. Mas o sistema nervoso periférico,
Só mais uma coisinha. O sistema nervoso periférico, ele também vai para todos os cantos e também vão para as vísceras, né? Que são os viscerais. A gente já... Bom, vamos lá. Quando eu mostro aqui de cima, né? Aqui o nariz, ó. Então, a gente já viu o hemisfério esquerdo e hemisfério direito, né? Do cérebro. Se viu que há uma tendência para alguns conhecimentos. Então, do lado esquerdo, mais o pensamento analítico, a lógica, habilidades com número, matemático. Então, os engenheiros têm o lado esquerdo, e essa vai para o Mauro, lado esquerdo mais desenvolvido. Claro que lembre-se sempre que eu falei para vocês das conexões. É muito importante essa conexão. Um hemisfério ajuda o outro, mas existe uma preponderância desses conceitos do lado esquerdo. Do lado direito, é mais a parte da intuição, da criatividade, da imaginação, da música. Então, as artistas que estão aí me vendo, certamente o lado direito tem mais conexões, trabalha mais do que o lado esquerdo. Isso é uma tendência, né? E aí eu queria contar para vocês que, em 2008, um grupo de doutores, né, brasileiros, o doutor Alexandre Moreira de Almeida, psiquiatra, e o doutor Júlio Prieto Pérez, que é psicólogo, juntamente com doutores dos Estados Unidos, na Filadélfia, eles fizeram um trabalho com médiuns, para ver como a mediunidade agia no cérebro. Então, eles pediram para os médiuns, tem um grupo de médiuns, a Dora Encontre, vocês conhecem, fazia parte desse grupo. Um grupo de médiuns, então, chegava, escrevia um texto, e depois, mediunicamente, também psicografava. E aí eles viram as alterações que dava em termos do funcionamento do cérebro, e que teve muita diferença. Então, abriu uma porta, foi um dos primeiros estudos nessa área, abrindo uma porta para essa pesquisa continuar e a gente, então, poder mostrar que há diferença de função quando no estado normal, que a gente chama de vigília, e no estado mediúnico. Não é legal isso, gente? Bom, sistema nervoso periférico, que eu falei para vocês, né? Então, vamos lá para o finzinho. O que eu queria mostrar para vocês é assim, eles são divididos, né? Tem várias classificações, mas eu queria me ater aqui nos nervos sensitivos, que vão ter a sensação, nos motores, que vão fazer a função, e aqui, o que eu estava falando, dos viscerais. São as vísceras. Estômago, coração, rim, intestino, todos os órgãos, né, são as vísceras, e ele se chama sistema nervoso autônomo. Autônomo, porque a gente não presta atenção se o estômago está liberando suco gástrico, a gente não presta muita atenção se os movimentos do intestino estão funcionando, você não presta. Então, isso é autônomo. Mas você pode prestar atenção. Porque, por exemplo, batimento cardíaco, normalmente você não presta atenção. Mas se dispara o coração ou se ele bate muito devagar, você não vai se sentir bem, você vai lembrar. Respiração. Você sabe se você pode atuar, mesmo, né, dentro dessa autonomia, a gente tem como atuar em cima desse sistema nervoso. Então, o sistema visceral, ele ainda é dividido em simpático e parasimpático. Eu sei que vocês são muito inteligentes, gente, por isso eu vou falando, vão aguentando aí, porque eu acho lindo isso, quero dividir isso com vocês. O sistema simpático, ele é o de luta e fuga.
Assim como no endócrino, né, tinha o cortisol, que é também um hormônio de luta e fuga, o sistema simpático é esse luta e fuga. E o sistema parasimpático é mais do repouso, de uma restauração, da digestão. E, então, aqui, de novo, né, sistema nervoso autônomo são os viscerais, dividido em simpático e parasimpático. Então, o simpático é tudo que te deixa alerta, né? Então, dilata a pupila, o coração bate mais depressa, a respiração, enfim. E o parasimpático tenta dar um repouso. As emoções exercem um efeito poderoso no sistema nervoso autônomo. E todos vocês sabem, porque a gente usa essas expressões, né? Nossa, passei um nervoso, me deu uma dor de estômago na hora. Ou senão, olha, aquilo me trancou a garganta, eu não conseguia respirar de tão brava que eu fiquei. Isso vocês estão falando do sistema simpático, que faz parte do sistema nervoso autônomo, que faz parte do sistema neurológico. Olha como vocês são sabidos. Vocês falam e nem sabiam que lembravam disso, mas vocês sabem. Agora, o simpático e o parasimpático que estão atuando nisso. E o simpático, então, nesse estímulo, né, de luta, fuga. E nós também usamos muito o nosso parasimpático. Quando a gente deseja, nas nossas reuniões de vibrações mediúnicas, para a gente mesmo, que a gente fala, não, vamos acalmar nossos pensamentos, vamos dar uma relaxada. O que a gente está fazendo? A gente está diminuindo a atuação do sistema simpático e está estimulando o sistema parasimpático. Então, como eu disse, ele é autônomo, entre aspas, porque a gente consegue manipular isso. Então, você consegue, quando você está muito agitada, não, peraí, deixa eu dar uma acalmada, uma centrada, deixa eu dar uma equilibrada. Então, a gente faz diminuir o sistema simpático e aumenta o sistema parasimpático. Então, aqui, quando a gente passa muito estresse, se a gente treinasse, ou quando a gente treina, esse estresse a gente pode equilibrar. Mesmo tendo essa parte toda do sistema endócrino e essa parte todinha aqui do sistema nervoso, né? No caso, o sistema nervoso autônomo, a gente controla, a gente tem como nos ajudar o nosso corpo a ter mais saúde. Então, é um desdobramento disso. Bom, aqui. Lembra que eu falei para vocês que tinha a coluna, a medula espinhal, né? Perdão. Se a gente fizer um corte dessa forma agora, é esse desenho aqui que nós vamos ter. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Quando a gente aqui, por exemplo, se queima, né? Seu dedo encostou e se queimou, vai um nervo que está aqui pontilhado, né? Um nervo sensitivo, que teve a sensação, né, do quente, volta pelo sistema motor e você muito rapidamente, reflexamente, você tira a mão do quente, né, reflexamente. Ao mesmo tempo, está subindo, tá vindo, né? Está subindo um estímulo para o cérebro, vai lá para o nosso sistema límbico, para o córtex, sentindo, né, a dor, sentindo quente, e dificilmente você vai ter uma reação de assim, que bacana, me queimei, que legal. Dificilmente. Você logo vai xingar ou vai reclamar, vai dizer alguma coisa. E vejam a rapidez com que isso acontece. Então, a mão reflexamente vai sair e você vai ter essa estimulação cerebral com a sua resposta psicológica e neurológica. E, ao mesmo tempo, também pelo sistema nervoso e também pelo endócrino, que estão aqui muito próximos, como eu mostrei para vocês, todo o seu corpo vai reagir. Então, ou com muito batimento cardíaco, aumentando a circulação, aumentando a respiração, aumentando o cortisol, enfim. Tudo isso
funcionando ao mesmo tempo. Firme e fortes. De novo, um alongamento. Acabamos o neurológico. Ótimo. Ah, não acabei ainda. Aqui o neurônio, né, que eu mostrei para vocês. Aqui um neurônio que está estimulando a parte muscular. Isso aqui, eu acho tão lindo isso, gente. Olha só. Como é que... aqui eu falei, eu terminei o sistema nervoso autônomo, mas ainda sobre o sistema neurológico. Então, aqui, o nosso neurônio, ele pode terminar no músculo, como foi para tirar, né, a mão do ferro quente. Como é que passa um estímulo para o outro, que eu falei para vocês que sobe, né, para o cérebro? Aqui é um nervo, então são vários neurônios, um ligando no outro. E um neurônio passa a informação pelo outro através do que a gente chama de sinapse, que é isso aqui. E o neurônio, isso aqui é só um adendo, ele é coberto por uma membrana, né, chama bainha de mielina. Quando essa bainha vai se deteriorando, é que acontece o mal de Alzheimer. Então, a velocidade dele é a velocidade que essa bainha vai se debilitando. E aqui, eu também quero mostrar para vocês, aqui está o nosso nervo, né? Vários neurônios, um seguido do outro. E aqui está um vaso sanguíneo. Eles são muito próximos. Pelo vaso sanguíneo está indo, então, os hormônios, as nossas células. E aqui, pelo nervo, está indo através da sinapse esses estímulos neurológicos. A sinapse tem dois tipos de sinapse. Uma que é elétrica e outra que é química. A elétrica é por corrente elétrica. É a mais rápida e eu creio que quando a gente... Eu junto com outros estudiosos, que a parte de vibração que a gente faz, a emissão energética, aqui que a gente atua rapidamente, nessa condução de energia através dos nervos e pela sinapse. E aqui é a sinapse também química. Por que química? Porque através de algumas substâncias que a gente chama de neurotransmissores, ou neuropeptídeos, ou neurohormônios, mas é aqui de uma célula nervosa para outra, são mediadores químicos que vão controlar e vão passar esse estímulo neurológico, né? É mais lenta do que a elétrica. Esses neurônios, vocês já conhecem também. Então, esses neurotransmissores, neuropeptídeos, tem vários. A serotonina, que eu falei para vocês lá no começo, né, que o cortisol interfere, ela é muito ligada no humor. Tem a dopamina, que é no prazer, tem as endorfinas, que são para dores, tem vários. Muito utilizado também nos medicamentos psicotrópicos. Então, para ansiedade, depressão, pânico. Então, são os neurotransmissores ou eles sintéticos que existem nessas medicações e que nos ajudam bastante quando necessário. E aqui, então, um neurônio passando, né, o estímulo para o outro através da sinapse, e aqui, no caso, uma sinapse química. Então, aqui, as células nervosas liberam os neurotransmissores e regulam as células imunológicas da nossa defesa. E estas enviam e recebem sinais. Então, por isso que a pessoa com depressão, muita ansiedade, é um trabalho tão grande no corpo como um todo, que essa pessoa tem mais chance de ter uma doença do que aquela que não está deprimida, por exemplo. A sorte é que a gente se adapta muito, então a gente luta, né? Então, luta e tenta equilibrar o nosso corpo.
mas para a gente ter um panorama de como que essas coisas acontecem, para a gente ter uma força maior quando a gente pode exercer essa força no nosso corpo e ter mais saúde. Agora, bom, mas isso tudo, gente, acontece conosco, com o nosso corpo, mas ninguém vive sozinho. A gente sempre tem a troca com o meio externo, tem a troca com a outra pessoa, que é o que a gente chama, esse autor, né, chama de experiência interpessoal. Só um minutinho. A mente, isso aqui eu acho demais, a mente se desenvolve na interface dos processos neurofisiológicos, que a gente deu uma pincelada para vocês, e com as relações interpessoais. Então, você precisa do outro, sempre, né? E nós, espíritas, e eu cito aqui o GELP, que é o grupo que eu frequento, com as nossas pesquisas mediúnicas, nós temos certeza que a mente se desenvolve não só na interface dos processos neurofisiológicos, nas relações interpessoais, mas são relações de encarnados e desencarnados. E uma coisa que eu aprendi que é assim, não existe o mundo dos espíritos, é o mundo dos espíritos. Então, todos nós aqui, não é uma coisa lá em cima, não. O mundo dos espíritos, o mundo das pessoas, nosso mundo físico, social, psicológico, cultural, espiritual, todos nesse mesmo mundo. Como se dá esse desenvolvimento mental? A mente em desenvolvimento, ela é uma integração desse processo mental, como a memória, a emoção, com a neurobiologia, que é isso que a gente conversou agora, né, com sistemas dos neurônios, com circuitos específicos e principalmente com as relações interpessoais, como os padrões de comunicação. Então, além da gente imaginar todo o nosso corpo funcionando junto, o outro também está na nossa frente, e essa troca é muito importante, é saudável, é necessário para a nossa saúde. Encarnados e desencarnados. Agora sim, terminei a parte neurológica. Vamos dar uma esticadinha, coragem, vamos para a parte final. Maru, estou te vendo entrar, que bom. Um beijo grande para você, minha linda. Bom, falamos do psicológico, neurológico, endócrino, vamos falar do imunológico. O imunológico são as nossas defesas. Como é que a gente tem, o que a gente faz, como funcionam as nossas defesas. Bom, nós também temos alguns órgãos do sistema imune, e vocês conhecem muitos deles. Uns são aqui as adenoides, que muita gente opera. Aqui chama-se de tonsilas, mas a gente conhece muito como as amígdalas. Tem o timo, que não é muito conhecido, mas está muito próximo da tireoide. Tem o baço, que é bastante conhecido. Tem aqui a medula óssea, que são dos ossos longos. Medula óssea, gente, acho que eu ia falar o pessoal mais velho, né? Porque às vezes a gente fala para jovem e não sabe o que é isso, mas eu acho que vocês conhecem, que a gente chama de tutano. Não, o tutano do osso é a medula óssea. E aqui, os linfonodos, ou também gânglio linfático. Esses gânglios, a gente tem muito, eles são juntinhos assim, né? Uma cadeia de gânglios. A gente pega muito aqui no pescoço, a gente pega na axila, na virilha, normalmente é muito fácil de pegar, são umas bolinhas durinhas, que quando a gente recebe alguma bactéria, algum micróbio, eles fazem a nossa defesa. Então, eles ficam mais grandes, durinho, que é o que a gente chama de íngua. Eu tô com uma íngua. A íngua é fantástico gânglio linfático que faz a nossa defesa e nos protege de várias doenças. Bom,
Esses gânglios linfáticos, né, eles são ligados por um canal, são vários canais aqui, que eles carregam o que a gente chama de linfa. Então, ó, temos a artéria, né, o sistema circulatório arterial, venoso, que são as veias, e entre eles, como se fosse um filtrado, esse líquido que chama linfa. Isso é muito importante porque são as nossas defesas. É por isso que quando uma pessoa está com câncer, a gente logo tira os gânglios linfáticos, os linfonodos, para saber quantos deles estão alterados, quantos deles estão, para a gente saber quanto que essa doença se espalhou, né? Se usa muito esse termo. É aqui, nessa rede de vasos linfáticos e gânglios linfáticos. Bom, gente, quando eu falo de neurotransmissores, né, de serotonina, eu estou falando de moléculas. Mas quero lembrar vocês, as moléculas, elas são feitas de átomos. Vários átomos formam umas moléculas. Várias moléculas formam organelas, que são aquelas partes da célula, né? Mitocôndria, complexo de Golgi, são partes que vão formar uma célula. Várias células formam um tecido. Vários tecidos formam um órgão. Aqui eles estão mostrando o osso, mas poderia ser o cérebro, por exemplo, como eu falei para vocês. Vários órgãos formam um sistema. Então, né, o cérebro, medula espinhal, nervo, sistemas neurológicos. Vários sistemas formam um organismo. Vários organismos formam uma população, várias populações formam uma comunidade, várias comunidades um ecossistema, vários ecossistemas a biosfera. Isso, gente, para dizer que nós somos um punhadinho de átomo, e Kardec já falava, né, do átomo ao arcanjo, porque a gente pode tudo isso. Então, é uma questão da gente ter a nossa noção que nós somos pequenos, se a gente olhar em termos de átomo, mas grande no sentido de potencialidades, de aperfeiçoamento. Então, muito cuidado com os nossos pensamentos. Muito cuidado. É muito difícil, a gente não tem esse treino, mas eu queria falar tudo isso para vocês, para a gente despertar e ver que a gente pode, e a gente deve, né? Então, nós temos pensamentos negativos, nós temos pensamentos positivos, mas também nós temos pensamentos saudáveis, que levam a gente a ter saúde. E o Piney, ele, com tudo isso, o que ele fala? Ele diz para a gente que a felicidade é nosso estado natural. A felicidade não é um estado de reação. Tudo indica que é um estado endógeno, né, dentro da gente. É o que sentimos com todas essas substâncias nos bioquímicos da nossa emoção. Então, os nossos neurotransmissores, os nossos receptores, todo esse trabalho que a gente tem integra, né, essa rede psicossomática, coordenando os sistemas, órgãos, células e nosso ser como um todo. Tudo que sentimos e pensamos é o resultado desses movimentos complexos que eu falei para vocês, e os processos emocionais e os cognitivos, né, de conhecimento, podem ser explicados pelos hormônios, pelos neurônios e por tudo isso que eu falei para vocês. Por que que isso é importante? Porque até pouco, e ainda temos isso, médico só trata do físico, psicólogo só trata da alma, e não dá para trabalhar separado. O ser humano é complexo, ele é junto, a gente tem que trabalhar junto, a gente tem que trabalhar de forma multidisciplinar. E isso, como é que a gente faz tudo isso funcionar bem? A gente sabe, a gente não faz porque a gente é cara de pau, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que ter boa alimentação, uma alimentação balanceada, pode comer pizza?
Pode. A minha filha fala, mãe, quem tem vontade de comer um prato de alface? Eu quero comer um prato de brigadeiro. Pode comer? Pode, mas equilibra. Não tem que ser tudo num dia, não tem que ser tudo de uma vez. Equilibra com fruta, verdura, legumes, a gente já sabe isso. Exercício físico é muito importante, não está dando para a gente fazer agora como deveria, mas a gente sabe a importância dos exercícios físicos. E a gente tem muita ajuda, né? Como é que a gente pode tentar buscar esse equilíbrio? Boa alimentação, exercício físico, mas tem muita gente que pode ajudar. Psicoterapia, através das artes, a nossa emissão energética nos centros, quando a gente faz os nossos pensamentos, yoga, meditação, acupuntura, homeopatia, florais, massagens, reiki, as energias das plantas, das pedras, da água, enfim, uma infinidade de caminhos que podem nos ajudar a buscar esse equilíbrio. Importante a gente ter isso assim como meta, né? Quando você vê que a gente tem, você está com um pensamento muito, muito negativo, tudo funcionando mal, pera um pouquinho, isso não está me fazendo bem. Vamos ver o que eu posso fazer para dar uma mudada, porque eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz e quero ser uma pessoa saudável, eu sei como fazer isso. Então, mãos à obra, vamos todos nessa ideia de melhorar a nossa saúde e sempre lembrando saúde física, psicológica, sociocultural e espiritual. Muito obrigada, gente. Era isso que eu tinha para comentar. Muito bom. Ai, Bruni, lindo! Hermana, amiga. Parabéns. Estava tão absorvida que eu fiquei com pena na hora que você falou muito obrigada. Eu falei, ué. Que pena. Bom. Alcione, parabéns. Mas era o tempo que a gente combinou, né, de falar. Isso. Mas a gente queria mais, porque estava bom demais. Ai, muito bom, obrigada, Alcione. Não foi muito duro, legal. assim, muito chato? Não, foi bom. Foi muito Técnico, bom. muita coisa técnica. Não, muito Posso didático, falar uma coisinha? ilustração excelente, muito bom. Vamos lá, Vamos lá, as dúvidas. Alcione, você nos proporcionou uma viagem. Ai, era Sabe isso que eu aquele- queria. A viagem Era isso foi que eu uma queria, viagem muito Fátima, gostosa. exatamente. Então vamos lá, gente. Tem aqui uma. Vamos ver o que a gente tem aqui no chat. Muito obrigada, viu, Alcione? Pela reação, você já viu que a coisa foi excelente, né? Muito bom mesmo. Tem muitas reações aqui de palestra maravilhosa. Agora tem uma pergunta que foi logo no começo que o Juraci fez, que é ligado na questão de cerebral, a questão do canhoto. Se o canhoto tem invertidas também a fonte das habilidades cerebrais. Você colocou que tem o hemisfério esquerdo e direito. Se o canhoto teria isso invertido também. Não sei. Tá? Eu Não nunca sabe, né? pesquisei. Mas eu vou atrás para ver como é que é. Não sei. Certo. Eu acho que não, viu, Alcione? Eu não sei. Eu realmente não sei. Não dá para... Aqui o Ademir perguntando se um médium em transe tem mais ou menos atividade cerebral. Tem mais. Tem mais? É muito mais. Não é uma coisa pequena. É muito mais. Tanto que em 2008, esse trabalho que eu falei para vocês, o médico, os doutores lá dos Estados Unidos se assustaram, porque é muito maior. Então, pelo menos, que foi o que os brasileiros falaram, pelo menos é um caminho para se pesquisar. Porque que tem alguma coisa, tem. Vamos ver o que é. Exatamente. Alcione, com relação à medicina, tudo que você trouxe para a gente hoje, no fim, concluiu-se que a medicina dividida, né, entre o físico e a mente, o físico e o espiritual, não é o caminho. Mas isso foi o que se tornou a medicina ocidental, né? A história da medicina ocidental se desenvolveu nesse caminho, a questão das especialidades, separou muito tudo, né, por especialidades, e que já é um pouco diferente, bem diferente da cultura milenar oriental,
né? Que a cultura oriental traz o tratamento holístico. E aí, acho que complementa, queria que você complementasse um pouquinho sobre essas diferenças dessas duas... Infelizmente, o ser humano tem essa característica, né? Então, são uma série de fatores. Uma, assim, a medicina por si só, ela se desenvolveu muito tecnologicamente. Então, por exemplo, eu não dou conta de estudar ginecologia e obstetrícia. E olha que já são duas coisas. A gente dentro já se especializa, né? Tanto que a gente tem outras subespecialidades, porque você não consegue saber tudo, é muita coisa. Tem trabalho, todos os dias tem trabalho sendo publicado para você se atualizar, tem coisas. Então, pela quantidade, já não dá. Então, tem agora, né, um médico da família, que já tem uma ideia mais abrangente. Se tenta. Tem a indústria farmacêutica, que é um inferno na vida dos médicos, é um inferno, porque é muito poderosa, extremamente capitalista, então é um terror. Então, fica umas coisas assim, né? O tratamento, você precisa de 14 comprimidos na caixa, eles põem 17 na caixa. Sabe, umas coisas fora de cogitação. Então, isso também é muito importante. Nós, ocidentais, nós não temos o costume de fazer meditação, de fazer, por exemplo, eu vi os japoneses, quando eles estão muito estressados, né, eles têm vários jardins, não sei se vocês viram essa reportagem, vários jardins no Japão que fazem chá. Então, é a cerimônia do chá, é público, qualquer pessoa vai. Ele faz a cerimônia do chá, ele medita, toma aquele seu chá, centra, e depois volta para o trabalho, vai para a casa dele, enfim, depois... Quando que a gente vai fazer isso? Imagina aqui em São Paulo. É difícil, gente. Então, são várias situações que levaram nisso. Mas tem também uma linha que eu queria contar para vocês, que assim, eles viram que muito próximo dos nervos, parece, né? Então, parece que correm os meridianos conhecidos pela acupuntura. E que a gente teria que aperfeiçoar os nossos aparelhos para começar a medir a frequência dessas vibrações. Porque, por exemplo, homeopatia, é muito difícil você dar homeopatia também. Por quê? Porque às vezes o paciente não quer. Ele fala, não, eu não quero, eu quero um cortisol da vida, uma cortisona da vida, porque é mais rápido, enfim. É sempre complexo, Sandra, são muitas coisas para a gente pensar. Mas o importante, eu acho, e trouxe para vocês, é assim, está nas nossas mãos. Então, dá para a gente mudar, dá para a gente fazer essa diferença. É uma questão de estilo e cultura, né? Estilo de vida eu acho. Porque, olha, você quer ver, a gente sabe que tem que ter uma boa alimentação. E a gente não faz. E outras coisas que a gente sabe, né? Teria que, quando você vê que você está passando seus limites, não, pera um pouquinho, deixa eu parar, meditar, respirar, enfim. Eu vi que tem uma pergunta, eu já vou aproveitar e falar, né? Tem, por exemplo, iogues e monges, né? A pergunta foi de monges, né? Mas pessoas, o treinamento delas é tão grande, isso eu vi. Ela sabe quanto está a pressão arterial dela. Ela fala para você, eu vou deixar minha pressão arterial em 10%. Então, você tira, está 12/8, ele fala, eu vou meditar, minha pressão vai chegar a 10%. E chega. Imagina que nós vamos conseguir fazer isso. A respiração, quantos exercícios não tem com a respiração para que a gente melhore, para que a gente se tranquilize, enfim, porque a gente, como eu disse, a gente põe o nosso parasimpático para funcionar mais, né, e diminui os hormônios. A gente tem condições de fazer isso, mas a gente precisa treinar, a gente precisa saber que a gente tem e se predispor a isso. A gente também tem culpa. É verdade. Concordo plenamente.
Não que eu tenha que concordar, mas eu concordo. O Alexandre Machado está perguntando o seguinte, é até legal porque a Maria Cristina está aí, ela já ajuda também a refletir. Você diz, Alcione, que na experiência relatada, a atividade cerebral do médium é muito maior. Sabe se eles se comparam essas ondas, se eles comparam essas ondas com as ondas associadas ao sono, já que acreditamos que durante o sono temos alguma expansão mental e de alguma forma um contato mediúnico? Não, não, Alexandre, é muito diferente, porque mais a área, assim, são áreas pontuais, né, da escrita, da criatividade, que aumenta muito, é diferente da do sono. Porque isso poderia, se fosse igual ao do sono, é do sono, mas não é uma onda diferente, uma frequência muito, não sei se é frequência o nome, mas assim, a atividade cerebral é extremamente maior e diferente da do sono. E diferente da normal, que a gente teria. Então, é uma atividade diferenciada, por isso que eu falei, abriu as portas para outras pesquisas. Legal, mas eles usaram eletroencefalograma também. Mas eles fizeram tomografia. Não, eles fizeram tomografia. Não, é lindo. Naquela 2008, já era uma tomografia computadorizada, mas funcional, que via a função. Era o que tinha de mais top. Tanto que essa experiência foi feita na Filadélfia, que lá já tinha esse equipamento. Tá legal, obrigado. A Maria Cristina quer complementar com a parte do sono. Até onde eu sei, o método que se utiliza é diferente do eletroencefalograma. Se faz pela ressonância. E é o que chamamos de ressonância funcional. Então, o que nós fazemos? Né? Você submete, no caso o paciente, né? Submete a uma ressonância, ele em estado de vigília. Isso vale para qualquer coisa. E depois você... porque o que a ressonância mede também? O fluxo de sangue, o aporte de sangue, no caso do cérebro, para as diferentes regiões do cérebro. E estuda as funções do cérebro. Então, a área, por exemplo, é um teste, só que leva assim, para você analisar, às vezes você leva 2 horas, 3 horas para analisar isso. Mas, por exemplo, pega a pessoa, fecha os olhos, imagine uma pizza. Então, você vai para a área visual e você olha na ressonância qual foi a área que aumentou o aporte sanguíneo. E daí você já tem uma noção que ali é a área da visão. Agora, sinta o cheiro da pizza. Você vê qual é a área que teve um novo aporte de sangue. Agora, você sinta o sabor. E assim se vai fazendo a pesquisa. Né? Isso é um pouco simplificado, porque, na verdade, todas essas áreas, elas se interrelacionam e é difícil você especificar. Mas o que eles fazem é isso. Fazem uma ressonância, entre aspas, normal na vigília e depois pedem para o paciente entrar, digamos assim, em estado mediúnico e repetem a ressonância. E daí o aporte de sangue varia e se faz maior em diferentes regiões. É mais ou menos isso. É uma forma muito simplista de esclarecer, mas é por aí. Exatamente. Nesse trabalho, especificamente, eles usaram a tomografia, mas justamente também para ver para ver essa parte circulatória. Porque é 2008, né? Também eu acho que era PET, né? Um PET. Muitos anos. Mas agora se usa a ressonância. Ah, sem dúvida. Por isso que eu falei, foi abril, né, para ver que tem uma área de pesquisa. E é bem grande. Alcione, muito legal essas informações que vocês estão trazendo para a gente, né? Gente, eu não estou acreditando que a Yolanda está aí. Yolanda, você vai assistir essa aula domingo, meu amor. Nada de estar vendo agora. Eu queria fazer mais uma pergunta, Alcione, ia ser o seguinte. Depois eu leio aqui, tem mais uma pergunta aqui. Quem está perguntando, eu até vou perguntar agora, depois eu faço a minha. A Luciana que está perguntando o seguinte, ela que fez a pergunta sobre a medicina chinesa. Explicando melhor a minha pergunta sobre a medicina chinesa, a acupuntura apresenta realmente resultados positivos?
como a medicina ocidental explica os eventuais resultados positivos da acupuntura, caso eles realmente existam? Aí foi o Ricardo e a Luciana que estão perguntando. A acupuntura funciona muito, mas funciona muito, 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 muito. Tem cá, por exemplo, coluna, problema de coluna, que fatalmente as pessoas têm. Por quê? Porque a gente deveria, quando for abaixar, desde sempre, quando for abaixar, a gente abaixar dessa forma, poupar a nossa coluna. A gente não faz isso, a gente dobra, né? Você não abaixa assim. Você vai pegar alguma coisa, você dobra. Tantos anos fazendo a mesma coisa, fatalmente a gente vai ter desgastado essa coluna, né? Vai ter problemas nessa coluna. Aí, o que a medicina tradicional tem para dar? Corticoide, que eu já ensinei vocês. Anti-inflamatório, vai detonar. Então, assim, a acupuntura, por exemplo, para a coluna, funciona muito. Não dá efeito colateral e nos ajuda. Tanto que antigamente a gente chamava de medicina alternativa, que eu odeio esse nome. Agora já não é, já é medicina complementar. Por quê? Porque ajuda a gente. Ajuda. Então, funciona sim. O que eles acham que são através de meridianos e que a gente está tendo outros equipamentos para tentar medir essa parte de vibração, de energia, que aí a gente não consegue provar isso na homeopatia, os florais de Bach. E, então, aperfeiçoando essa tecnologia, eu penso que a gente vai conseguir pesquisar melhor, de uma forma mais objetiva, né? É um lado. Agora, eu adoro a acupuntura, funciona muito bem, e só que são atuação no que eles chamam de meridianos. E, então, tem o que a gente chama, já é velho isso, né? Mas não vai sem número, que se chama assim, medicina vibracional, que é essa medicina complementar que pode nos ajudar ligado às vibrações. Então, a pesquisa nesse caminho de novas tecnologias para poder comparar e fazer estudos acadêmicos para ver que realmente nos ajuda. Alcione, mas como a medicina ocidental vê os resultados da acupuntura? Qual a interpretação? É assim, acho que aí depende muito do médico. Tem médico que não acredita em nada disso. Então, para ele não acredita, ele não entra, ou dá de tudo, Ricardo. Tem gente que não gosta, não acredita, fala mal, ok. E tem gente que adora. Que funciona, tanto que tem no SUS. Então, não é tanta gente assim que reclama, porque no SUS você tem atendimento de acupuntura, em alguns convênios médicos, que, Sandra, juntando aquela sua pergunta, outro problema da medicina é convênio médico. Não sei para que existe convênio médico na face da Terra. Não sei porque tudo não é SUS, um SUS forte que a gente adora, né? Mas voltando, Ricardo. Então, funciona porque o convênio está pagando, SUS tem acupuntura, então não é tão desastrosa como foi há muito tempo. Estão vendo que estão funcionando. Tem resultados, né? Tem resultados. Tem resultados. Provados. Então, é isso. Alcione, tem uma pergunta aqui muito interessante, que depois eu vou também complementar com a minha, que é do Antônio Davos. Muito, muito interessante, seus insights, achei bastante interessante como você colocou, e me corrija se eu estiver enganado. Você faz a ligação entre as emissões energéticas e as sinapses elétricas, e, por consequência, os efeitos que tais emissões podem fazer e, de fato, nos influenciam. Se a emissão energética... É isso mesmo, essa medicina vibracional que eu tenho falado, a gente tem estudado, eles acham que é por aí. Então, quando você faz uma emissão energética, né, numa pessoa, que nós sentimos, a gente sente uma certa expansão, sente modificar o nosso corpo, esse
estudiosos, eu estou na linha deles, acham que é através das sinapses elétricas. Elas são muito mais rápidas e muito ligadas à energia. Eu acho que é aí que a gente vai atuar. Certo. Alcione, você sabe assim, o espiritismo, a doutrina espírita, né, nos traz já essa questão do pensamento, é uma coisa muito forte dentro da doutrina, do pensamento positivo, com que energias nós nos ligamos através do pensamento, que tipo de companhias nós atraímos por conta das nossas energias. Então, você entende que o espiritismo também tem aí toda uma relação voltada para esse tratamento do homem integral, né? Para esse cuidado do homem integral. E quando você colocou da relação dos mundos, né, de estar totalmente interrelacionado, e aí o Davis também colocou isso, que é a unificação, você propõe que existe uma unificação entre o mundo carnado e desencarnado, certo? E que o desdobramento, o que a gente tem são desdobramentos das existentes, que muitas vezes não damos a devida atenção, nem o foco necessário, nem estudamos o necessário para isso. Queria que você comentasse um pouquinho mais. Olha, eu tenho pensado muito nisso. A gente fez um trabalho, né, de pesquisa mediúnica para tentar entender como era o plano espiritual, o que acontecia lá, enfim. E a grande maioria das respostas é sempre ligada ao pensamento e vontade. Sempre ligado ao pensamento e vontade, e todas as orientações no sentido que o pensamento plasma, que a gente tem essa possibilidade, através da nossa vontade, de plasmar. Tem um espírito, deu um exemplo que eu achei, vários deram, né? Mas ele diz o seguinte, quando a gente começa a pensar uma coisa, por exemplo, você começa a responder uma pergunta que você acha que a outra pessoa vai te fazer, e você está brava com a outra pessoa. Então, você vai fazendo o seu pensamento, ele vai falar isso, você vai responder isso, você é capaz de ver o local que você está, você é capaz, você plasma, e a gente faz isso sempre, você plasma o seu pensamento, você vê, se descuida, você até sente o cheiro onde você está, normalmente, pensando. Quando a gente está em espírito, é de uma forma mais ampla, e você plasma também. Então, e a gente está muito em contato com o plano espiritual, porque a gente está toda hora pensando. Então, eu estou convencida, por isso que eu fiz aquela história, o mundo espiritual lá em cima. Não, gente, é o mundo espiritual aqui, ó. Com outras, que nem eu penso, né? Tem essa vibração da acupuntura, da homeopatia, são frequências, que a gente não consegue detectar, né? Então, um plano extrafísico, alguma coisa, algum outro nome, num outro momento, mas é muito próximo, a gente está sempre muito próximo. Alcione, e com licença só um pouquinho, talvez você está querendo dizer que seria uma relação horizontal que nós temos e não vertical. Exatamente. Obrigada. É isso aí. Aliás, toda a base do processo de comunicação mediúnica é nisso que você falou, né? A questão do pensamento, da vontade, das afinidades. Exatamente. Então, a gente descreve aí o próprio processo de comunicação mediúnica, né? Gente, olha, tá muito legal. Deixa eu só perguntar uma coisa para o Alcione. Sim, Márcia. Você quer terminar antes? Bom, pode falar, pode perguntar. Alcione, eu queria saber, eu estou curiosa para saber se tem gente fazendo pesquisas atuais com esses exames de imagem e se tem alguns sites específicos para a gente acompanhar essas pesquisas, sabe? Tem um site, toda vez eu falo nele, o Ricardo já sabe. Eu gosto muito do Dr. Alexander Moreira de Almeida. Gosto muito das pesquisas dele. E ele tem um grupo que chama NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, NUPES. Lá de Minas Gerais, de Juiz de Fora, é um grupo muito sério que eu gosto bastante. Tem um grupo na Unicamp também que estuda muito.
Tem gente pesquisando, viu? Tem também eu chama ENLIP, né, ligado a... Tem um encontro de pesquisadores que acontece todo ano. Esse ano não vai acontecer por conta do Covid, mas todo ano, em agosto, no último final de semana de agosto, acontece um encontro dos pesquisadores espíritas. Então, aparece o que estão sendo pesquisado. Também é muito interessante. Eles têm livros desses encontros. Se você entrar, ENLIHP, ou talvez o H é antes, é ENLIP. Tem trabalhos muito interessantes que eu gosto muito também. Ô, Márcia, e você pode colocar NUPES no Google, que eu já acessei aqui. Aparece. A NUPES vai direto. Direto. NUPES vai direto. ENLIP é ligado à Liga, né, de historiadores e pesquisadores, também bem bacana. Tá certo. Tem gente pedindo para a gente colocar isso no chat. Ricardo, você pode escrever aí no chat esse que a Alcione falou, por favor? Vou escrever. Ó, já tem o ENLIP eu acertei. Isso mesmo. A Magda já escreveu ENLIP, tá, Antônio? Foi o Dabos que perguntou. E o outro é o NUPES, né? Eu acho que a gente, nesse momento, nós vamos agradecer muito a Alcione, tá? Porque foi realmente muito interessante. E aí a gente vai dar uma pausa agora, a gente vai encerrar, a gente vai fazer uma finalização, vamos encerrar a nossa transmissão do Facebook, tá? E depois a gente vai continuar, peço para você continuar com a gente mais um pouquinho, tá bom, Alcione? Tá bom. Gente, antes de vocês começarem a sair, primeiro nós tivemos aí também um público de 70 acessos aqui, né, fora do Face. Eu escolhi para a gente finalizar a nossa reunião uma música que relaciona com o que você colocou para a gente hoje, Alcione, tá? Então, eu vou pedir para todos nós, nesse momento, vamos acionar o nosso sistema parasimpático, é isso, Alcione? Vamos acionar o nosso sistema parasimpático, vamos acalmar os nossos pensamentos, vamos ouvir agora essa música e perceber as imagens e entender a mensagem, para a gente poder terminar essa noite com muita energia e muito pensamento positivo, tá bom?